Boa tarde, pessoal. Vamos dar início ao nosso painel. E o objetivo aqui hoje desse painel é trazer um pouco para vocês um bate-papo sobre a jornada da inovação, mas não é simplesmente falar só da inovação, falar sobre jornada ou mineradores, mas a gente dá um recorte bem interessante desses caminhos e possibilidades com o que a gente chama das mineradoras mid-size, quando a gente chama das mineradoras que dentro do ecossistema do Mining Hub, para quem já conhece um pouco, que é é um ecossistema de inovação aberta do setor da mineração. Então, na hora que você traz, hoje a gente tem em torno de 25 mineradoras. Dessas mineradoras, você tem uma dispersão, e é natural, sobre maturidade de inovação, porte, segmentos, atuação. Então, às vezes, a gente tende a olhar dentro de um grupo para as empresas que às vezes lideram a pauta ou para as empresas que puxam. Eu lembro quando eu cheguei no Mining Hub, isso, Luciano, janeiro 22, pós-pandemia. Na hora quando eu cheguei, uma das grandes coisas que eu escutei muito é por que as demais empresas a gente tem que fazer com que elas todas participem no mesmo nível das quatro, cinco principais que estavam puxando a Argel. E aí eu escutava aquilo, ficava com aquele incomodado, eu falei assim, gente, não adianta que todas estejam puxando da mesma maneira. Um grupo, você tem que respeitar essa dispersão e essa, né? Cada um tem uma pluralidade, um momento, etc. Então, se você tem algumas empresas que permitem ter orçamento, equipe, terem um apetite não a risco do jeito que eu faço porque eu não, mas que tem uma dentro do seu drive, principalmente time, orçamento e orientação para desenvolver e testar. Estamos bem, deixa essas empresas puxarem. Agora, eu brinco, independente de qual porte de empresa, todas as empresas têm OPEX e CAPEX, Agil. Não tem jeito, Gilmar. Todas as empresas elas têm que investir ou operar. E aí, qual coisa melhor do que você olhar para uma grande empresa que puxa uma tecnologia que minimiza o risco, desenvolve, acelera, e depois você incorpora isso para você? Olha que interessante, Patrícia, se você lá no seu P&D pudesse ter alguém que sempre minimizasse alguma coisa de risco, tirasse tudo na frente e você simplesmente fizesse. Então, esse é um pouco do nosso conceito em termos de Mining Hub. E aí, o grande interesse em construir esse painel foi muito com vocês e trazer um pouco da experiência e vivência de vocês, porque como que a gente faz para a inovação andar nesses ambientes dessas empresas que a gente chama de mid-size. E aí não existe certo ou errado e não existe fórmula correta. O que existe é que a gente vê, ao mesmo tempo que você tem por um lado empresas que às vezes têm orçamento, estrutura, time, governança, tem o que também? O lado contra. Às vezes uma lentidão, às vezes uma dificuldade de foco de prioridade, porque são tantos. E ao passo que na hora que você olha para empresas mid-size, você tem uma tomada de decisão que é mais ágil, você consegue conectar uma ação com a estratégia, e na hora que você conecta com a estratégia, você desbloqueia o valor e por si só você consegue implementar mais rápido. Então, quando eu falo qual é a estrutura correta, não tem uma resposta, é somente, não, depende muito dessa. Agora, existem algumas coisas que são interessantes independente do tamanho. Por exemplo, se você consegue conectar, e às vezes a culpa é muito dos times de inovação, ou muito dos setores que a gente vê ao entorno nosso, a inovação vira uma modinha, e aí é um grande erro. A própria inovação, ela infantiliza a inovação. E é cheio de sopa de letrinha, bonitinha, né? Vamos fazer um pitch, vamos fazer isso aqui. Não vão fazer nada não, gente. Vão testar, vão fazer funcionar, vão conversar. Porque senão a turma que está lá na operação, a turma que está liderando aonde as inovações têm que acontecer, ela fala assim, essa turma aí deixa para lá que eu vou tocar minha vida aqui. Então, o maior mérito para a gente ter é conectar as ações de inovação, ou os problemas ou as dores que as empresas têm com essa estratégia. Acho que esse é um grande caminho. E por isso que a gente trouxe esse painel. Porque aí tem uma situação que eu vou aproveitar muito essa conversa nossa, é como que a gente faz nas organizações de vocês, complexas, mais ou menos, com recursos ou sem, etc. Mas como que a gente faz essa tríade acontecer, que é um modelo operacional do que vocês já operam, o apoio da liderança e principalmente essa comunicação e geração de valor. Como é que a gente destrava esse benefício? Como é que a gente gravita? Isso dentro do Mining Hub tem uma facilidade muito boa. Porque você não vai dentro de um setor de suprimentos e fala assim, vai lá e faz um benchmark para mim, vai lá e compra aquilo ali na outra. Não. Então esses ambientes que a gente tem de construção coletiva, como é o caso do Mining Hub,
E aí é importante que a gente não trabalhe assuntos que são sensíveis, assuntos que são concorrencialmente sensíveis, estratégias. Isso está dentro da casa de vocês, cada um tocando o seu. Mas a gente tem dificuldade pra caramba, mas a gente tem um poder de colaboração muito bom. E aí que vem um pouco desse recorte de onde essa conversa nossa vai fazer. Como que a gente faz de fato a inovação acontecer dentro das empresas. E também vai ser uma oportunidade muito boa, né, Patrícia, de como que a gente conecta todo esse desenvolvimento, todo esse lado da entidade voltada à pesquisa, a contribuição, como é que se conecta com o mundo das empresas, porque também não adianta fazer o estudo pelo estudo. A gente parte de problemas aplicados para a gente conseguir chegar. Claro que a gente tem situações que a gente tem que desenvolver, amadurecer. Então, nessa próxima hora e meia, pessoal, a gente vai estar conversando um pouco sobre essa estratégia e de como é que a gente faz esse modelo da inovação percolar e mais do que isso. Não existe o certo ou o errado, existe a maneira que a gente tem que priorizar e fazer isso conduzir. Bora para esse bate-papo, então. Pessoal, e para facilitar essa conversa, eu gostaria de trazer, numa primeira rodada, rapidamente com vocês, essa questão do dilema central que a gente tem de inovação, que é alocação de recursos, ambiente escasso, como é que a gente faz para inovar. Então, eu queria, e aí vocês já trazem um pouco da percepção de vocês e se apresentem também para todos nós, para a gente já fazer uma primeira rodada interessante. Essa questão do trade-off financeiro na alocação de recursos para inovação é sempre mais doloroso a primeira vez ou o início de como que a gente pode construir. Como é que a gente pode trazer um pouco mais essa questão de otimização, transformação, alocação de recursos? E aí eu queria, é uma pergunta que a gente pode bater um papo todos nós aqui um pouco, e eu só queria, traz um pouco de como que funciona para a gente, podemos começar aqui com a Argeu, depois Patrícia também traz, Luciano, fiquem à vontade, contribui com a gente nessa visão para a gente aquecer essa conversa nossa. E obrigado mais uma vez por aceitarem o convite, viu, João? E estar com a gente aqui nesse bate-papo. Deixo com vocês. Obrigado, Leandro. Primeiramente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui representando a Itaminas, né? Assim, num debate muito importante com colegas aqui do setor que realmente querem promover a eficiência, a transformação. A Itaminas é uma jovem empresa de 67 anos, né? Uma empresa que passou por diversos capítulos na sua história, transformações e inovações, né? Uma inovação de forma muito pontual, mas ela sempre existiu, né? E a inovação ela precisa ser, de fato, algo constante, uma cultura. Ela não pode ser um setor, uma área específica, ela precisa estar na cultura organizacional, né? E no ano passado a Itaminas passou por uma transformação societária, né? Onde 3 empresários mineiros fizeram a aquisição da totalidade de suas ações. E minha história com a Itaminas começou exatamente em julho do ano passado, junto com o Rodrigo, nosso vice-presidente de finanças, e o Thiago, nosso presidente, onde toda uma alta diretoria foi realocada e reconstruída. E o nosso dilema de inovação aconteceu logo no início, onde deparamos com vários projetos, várias oportunidades, vários trade-offs muito interessantes e sempre muito rentáveis, né? A inovação ela tem que ter retorno, ela tem que ter resultado, né? E uma das grandes dificuldades é tangibilizar esse resultado num curto período de tempo, né? E nosso dilema principal foi otimização, transformação, e nós entendemos que para priorizar esses processos e esses projetos, a gente tinha que estar com a inovação linkada com a nossa estratégia, né? Então, no nosso mapeamento estratégico, nosso mapa estratégico, todos os nossos objetivos tinham que estar linkados com a inovação. Foi dali que tudo realmente se iniciou. E quando falamos de otimização, nós nos baseamos muito com o horizonte 1 da inovação, né? Que é a otimização dos nossos processos existentes operacionais. São simples processos que a gente pode aperfeiçoar para ter uma redução de custo, para ter um aumento de produção e a gente ter mais segurança também, né? Então a otimização ela é o hoje, a gente costuma falar que ela é o presente e a transformação é o futuro. Então nós precisamos equalizar no trade-off financeiro e equalizar essa equação porque a gente precisa estar com os dois ao mesmo tempo, né? E a transformação H2 e o H3 é realmente a disrupção de processos já existentes para que a gente possa pensar no amanhã e construir uma empresa perene de longo prazo. Boa, fechamos o nosso painel, porque depois de uma visão dessa, eu acho que a gente já consegue avançar. Mas brincadeira à parte, obrigado, Argeu, pela essa visão. Luciano, você contribui um pouco com a gente nessa discussão? Boa tarde a todos. Leandro, deixa eu te agradecer pelo convite, de estar aqui nesse palco com esses amigos e de te falar da satisfação de estar aqui porque eu vi o Mining Hub nascer. Exato. Você está com a assinatura na camisa, né, cara? A Ferros, a antiga Ferros, que é a mineradora onde eu trabalhei
longamente, foi uma das fundadoras, e eu ainda me lembro da festa de inauguração do Mining Hub. Então, é muito bacana ver o que nasceu ali e o que a gente está fazendo aqui hoje. Te dou os parabéns. Eu acho que existe sim o dilema da inovação no sentido de aprimoramento versus transformação. Então, se você está otimizando os seus processos, você está falando uma coisa mais de efeitos de curto prazo versus longo prazo. Você está falando de manutenção de algo que já existe versus algo transformador. O que acontece conosco aqui, médias mineradoras, é que a gente não tem o luxo da abundância. Então, cada real que a gente gasta tem que ser analisado não só sob o prisma de retorno financeiro, sob o prisma de impacto estratégico. Então, acho que para isso funcionar, é importante que a gente adote inovação como um processo gerencial. Ou seja, cabe sentar, cabe refletir o seguinte: o que a gente tem que já funciona? O que a gente tem que está obsoleto? O que o mercado está pedindo? O que os clientes estão pedindo e a gente não está entregando? Quais são os recursos dos quais a gente dispõe? Acho que a vida da nossa jornada de inovação fica um pouco mais fácil se nós formos disciplinados dessa maneira. Excelente. Obrigado, Luciano. Eu queria agora trazer também um pouco do ponto de vista da Patrícia. Nessa linha do que a gente está trazendo aqui a hora que você olha para a pesquisa base, a hora que você olha para esses desafios, otimização e transformação, como que você vê um pouco isso, Patrícia, no lado da pesquisa? E obrigado mais uma vez por estar com a gente. Boa tarde a todos. Obrigada, Leandro, pelo convite, né? Senai aqui do outro lado da mesa, conversando com as empresas, trazendo essa visão. Quando a gente pensa em otimização e transformação no P&D, ainda tem aquela ideia, como você falou, né? De ainda ser muito uma lacuna. Do que a gente está falando? É só pesquisa? Vocês só vão pesquisar? É sempre esse questionamento. E, na verdade, a rede Senai, não só que a gente conhece pela aprendizagem industrial, hoje a rede Senai, nós somos 28 institutos de inovação no país. E o nosso objetivo principal é fazer com que a gente consiga conectar a inovação, e inovação não é só pesquisar, é justamente trazer a pesquisa aplicada. A gente desenvolve soluções tecnológicas voltadas para o problema, para a dor da indústria. Então, se essa média empresa ela tem um problema, precisa otimizar, a gente vai trabalhar na otimização, trazendo conhecimento técnico, né, porque a gente tem uma rede hoje de mestres e doutores altamente especializados em cada área, né, que vai trazer esse conhecimento e, ao mesmo tempo, desenvolver, né, com propriedade uma solução tecnológica para resolver essa otimização. Porque a otimização a gente fala de validação, é curto prazo. Eu vou simplesmente desenvolver alguma coisa, gerar uma otimização, um resultado para aquele processo e vou te entregar. É basicamente isso. É diferente de quando a gente pensa numa escala de avanço de maturidade tecnológica de um projeto maior, de um projeto transformador, de um projeto mais robusto. E isso, na média empresa, o que a gente observa é justamente inovação na otimização, porque às vezes o problema é tão pequeno, e a gente tem essa experiência, às vezes é uma validação analítica de um laboratório, às vezes é um cálculo que precisa melhorar esse arredondamento, e às vezes o pouco da otimização traz um grande, né, recurso para a empresa, que está no dia a dia, na correria, está sendo passado. Então, o Senai... os institutos Senais, eles trazem essa robustez na transformação desse dado, dessa otimização e de projetos transformadores disruptivos, como a gente tem cada vez mais visualizado dentro da cadeia da rede. Vamos escutar muito falando sobre essa questão do Senac, da Bahia e o Cimatec, mas é covarde. O que vocês têm ali é absurdo, tanto que é bom, e a gente tem que estar usando muito mais do que o que a gente usa e criando essa pauta. É um lugar... A gente fala, né, de déficit de engenharia hoje, mão de obra, a gente tem quase 97 mil déficits, exceto a de computação. E aí a turma que escolheu o curso de computação, e os meninos 2 anos atrás escolheram o curso, aí vem a IA no poder que vem agora, começa a substituir os programadores, os meninos, ixi, como é que eu faço? Mas a hora que você olha para as engenharias, nós estamos com um déficit gigante, quase 100 mil vagas. E aqui no Senai e Cimatec, não aproveitando propaganda nenhuma, muito pelo contrário, porque está lá para a gente utilizar, você não tem essa realidade. O volume de jovens, assim, é inspiracional. Vocês estão de parabéns com o trabalho lá. João,
Traz um pouco dessa visão, otimização e transformação para a gente. Depois, Gilmar, fica à vontade também, complementa um pouco para a gente fazer essa primeira rodada. Tá ótimo. Eu queria agradecer de novo aí o convite, Leandro. Prazer. Acho que, igual o Luciano comentou, a Bemis acompanha o Mining Hub desde da sua criação. Também assinei a camiseta, apesar de frequentar menos do que eu gostaria. Mas para a gente é uma oportunidade de estar aqui. Eu acho que a gente pode trazer o que a gente, ouvindo um pouco do que os colegas falaram, né? E a nossa realidade é uma realidade de uma empresa mediana, né? A gente já tem no nosso histórico a tomada de risco por projetos, que isso não deixa de ser uma perspectiva de inovação. A Bemisa não é uma única operadora de minério de ferro. A gente tem hoje 4 operações, 3 de minério de ferro e 1 de ouro. E todos esses 4 projetos são projetos que foram desenvolvidos desde a etapa Greenfield. Estou dando só uma luz aqui de que a gente tem 2 cores diferentes na nossa cadeia de valor, né? Tem um core operacional, onde foca muito em otimização e transformação, muito parecido com o que a Patrícia comentou aqui com a gente. E também tem um core de desenvolvimento, de pesquisa, melhora das nossas rotas de processos, parceria com o Instituto S, CETEM, Embrapi, para que os nossos projetos saiam do papel e se tornem viáveis do ponto de vista metalúrgico. Olhando, acho que o que a gente poderia acrescentar aqui do nosso lado, olhando a transformação e otimização, a gente entende que os recursos são escassos, igual o Luciano comentou, e aí a gente tenta de alguma forma otimizar as nossas escolhas dentro da disponibilidade existente. Acho que esse é uma das principais discussões que a gente tem quando a gente fala de projeto de inovação dentro da Bemisa, e assim, esse não perder o foco, escolher certo, e às vezes escolher certo é deixar um projeto para trás no primeiro momento, em antemão aos demais. A gente entende que é super relevante versus todo o que você tem na carteira. A gente já passou por alguns históricos onde a gente tocava mais de um projeto e acabavam que as iniciativas elas acabavam se perdendo e a gente não tinha as famosas acabativas, né? A gente discutia sobre temas estratégicos de longo prazo, super inovadores, disruptivos, TRL 4, 5 ou 6, ou para cima, e a gente não via tanto resultado assim. Então, o que a gente criou foi um mecanismo interno de ter uma discussão em fóruns da alta liderança e da média liderança para saber como que a gente seguiria com nossos projetos, né? Então, é dessa forma que a gente atua hoje, né? Assim, olhando otimização / transformação. Acho que um pouco também do que o Ageu comentou, né? Assim, inovação de longo prazo, otimização dos nossos processos, desde digitalização, automatização dos nossos resultados de análise química para preparar o melhor lote possível, maximizar a movimentação em estoque. São coisas que a gente faz, que muito provavelmente as empresas grandes já fizeram em um determinado momento, mas uma empresa que começou a operar recente, com pessoas e com processos novos, acaba que você precisa fazer isso onde as grandes já fizeram. E acho que o ecossistema do Mining Hub sempre foi muito parceiro e ajudou muita gente a tentar entender o que já foi feito num determinado desafio e como que a gente pode usar ele nas nossas realidades. E não tem nenhum segredo tecnológico e nem estratégico por trás disso. Acho que era isso. Bom, João, obrigado, Gilmar. Vou trazer você também um pouco para contribuir nessa primeira rodada de visão e guarda aí um pouco das provocações. Falamos de apetite a risco, falamos de cadência e eu vou também trazer o lado aqui das startups, que aí eu aproveito, depois que já passou a primeira rodada, eu começo a provocar a turma com quem está do outro lado também doido para desenvolver. Então a gente vai ter uma oportunidade boa de conversa. Mas, Gilmar, traz um pouco para a gente lá no Herculano, como é que funciona e obrigado mais uma vez por estar com a gente aqui nesse ambiente da Exposibran. Ok, boa tarde, Leandro. Eu agradeço o convite, né? Mais uma vez estar participando. Boa tarde a todos. A Herculano está passando por uma grande transformação, uma empresa que vai duplicar a produção nos próximos 3 anos. Então, isso é uma mudança muito grande. Então, já conta o milagre, de quanto para quanto? Vai. Nós estamos chegando a 10, né? E abrindo mais 2 novas minas no curto prazo. Excelente. Então, os desafios são grandes. E esse desafio a gente só vai conseguir superá-los, né? E manter a empresa sustentável para uma longa vida se a gente investir bastante em inovação. Nós estamos aí com uma cadeira cativa lá no Mining Hub, né? Nossa equipe trabalha fortemente no Mining Hub, a gente tem uma parceria muito grande. E eu vejo inovação eu gosto, né? O tema que eu gosto muito. Inovação tem que estar na estratégia da empresa, né? A gente colocou isso no alto escalão da empresa, a diretoria, o presidente, todos nós estamos envolvidos com inovação. E o próximo passo, né, que a gente trouxe
é trazer para as lideranças, né, os gerentes gerais, coordenadores, supervisores, o tema. Porque é a liderança que vai conseguir transformar o ambiente, né, tornar um ambiente mais saudável para a gente fazer todas as nossas inovações. Então a gente está hoje com um processo de inovação bem consolidado dentro da empresa. A gente tem a participação de todos os níveis, né? Desde o nível de operador, né? Gerentes, coordenadores, supervisores. A gente faz fóruns anuais, onde que a gente destaca, né, as melhores inovações da empresa, valoriza esse trabalho que a equipe está fazendo. Eu acho que isso é de grande importância. Se você começa a mudar a cultura da empresa, que é a mudança de cultura para inovação, é uma mudança bem complexa, porque muitas pessoas têm o medo de inovar pelo risco que tem, né? Inovação, você tem que ter coragem. Você vai mudar um processo, você vai fazer um investimento. Às vezes esse investimento pode dar um resultado muito positivo, além do que você planejou, mas também podemos ter casos de insucesso. E como que a gente vai lidar com o insucesso? Esse eu acho que é o ponto fundamental. Mas a gente está isso bem consolidado dentro da empresa hoje. Coisa boa. E realmente, de fato, chegaram bem no nosso ecossistema. É uma das grandes demonstrações, além da Herculano, vocês, essa capacidade de replicar e de puxar os desafios. Muito bom. Vamos avançar um pouco, gente, que você tem alguns temas aqui que eu vejo. Só um exemplo para vocês, às vezes, de como que a gente tem que olhar o problema de uma visão mais ampla e tem muita oportunidade para que a gente possa exercer esse lado do apetite a risco, João, que você trouxe. Vou trazer um dado aqui para vocês. Nós já desenvolvemos hoje no Mining Hub em torno de umas 230 provas de conceito, Ageu. Vamos fazer 7 anos em janeiro agora. Dessas 230, a gente tem uma taxa de conversão, às vezes é difícil de medir todas no detalhe, mas em torno, Patrícia, de uns 12 a 15%, elas escalam. Dentro dessas que escalam, a gente tem aí uma escala por força natural das próprias mineradoras. Eu acho que essa é a grande natureza de um hub vertical, como é o nosso. Uma vez que você conversou com alguém, viu um exemplo bom, você leva para a sua empresa, isso acontece de um jeito interessante. Mas o que eu gostaria de trazer de um dado de atenção, se a gente converte 12 e cerca de 95% das provas de conceito tecnicamente são viáveis, as hipóteses, o número que eu mais me preocupo com ele é de quase 30%, Luciano, que são uma mineradora pediu aquele assunto, a gente como hub priorizou que era relevante, ela foi escolhida, a gente desenvolveu uma prova de conceito, o resultado tecnicamente foi aprovado e esse negócio está em um hold. Dá vontade de batar, né? Alguém pediu, fez, aprovou, acelerou, virou e tal. Não, espera um pouquinho, porque tivemos problema de produção, hein, Gilmar, nesse trimestre, eu não vou poder te dar a atenção devida, não. Não, espera um pouquinho que mudou a prioridade. Trocamos a equipe. Cara, o lado o relógio biológico de uma startup é completamente diferente do nosso. Vai matar o cara. Então, quando a gente fala que o Mining Hub, a gente trabalha muito com as mineradoras, aquecendo esse ambiente através das startups, não é filantropia, não é favor, não. É que se a gente não fizer o aquecimento desse grupo, que está próximo do centro de pesquisa, eles vão trabalhar em outro setor, e estamos bem. A mineração é um setor que tradicionalmente grande faz negócio com grande. É natural, até para aguentar o volume. Mas se a gente ficar em cima desse recorte, boas ideias vão para fora, boas cabeças vão para outros setores. Então é uma decisão nossa estratégica de trabalhar com esse grupo. Só que se você tem tudo que você me pede, 30% fica estacionado, porque daqui a pouquinho eu volto, é preocupante. Então a gente perde boas ideias que estão ali aprovadas tecnicamente para desenvolver. Dado esse conceito, eu queria entrar um pouquinho para a gente falar dessa linha aí. Eu queria trazer tanto o Luciano e a Argel nessa rodada, falar sobre ecossistema, discutir um pouco dessa visão estratégica, mas eu queria trazer no ponto de vista de retorno. Como é que para vocês tem sido visto essa questão de geração de retorno na inovação com o Hub e também essa questão até mesmo burocrática de se ter uma vantagem nessa parceria? Como é que vocês veem esse lado para vocês? E aí, Argel, se você quiser puxar daí, depois o Luciano complementa, deixo vocês à vontade. Ótimo, Leandro.
Eu vejo que o retorno ele não precisa ser só financeiro, né? Tem até uma analogia quando a gente conversa sobre conectividade do setor, e eu acredito que o MineHub tem um papel fundamental nessa área, que é a união das empresas, né? Assim, a gente tem um ativo muito grande em todas as empresas, que são as pessoas, conhecimento. Temos um outro ativo que talvez não é tão grande igual empresas maiores, que é o nosso budget, né? Nosso orçamento para inovação. Então, se a gente compartilhar essa nossa capacidade técnica, as pessoas e essa integração, no Hub a gente consegue bons retornos, né? Projetos maiores e que consegue ser replicado para quase todas as empresas aqui. Mas eu queria trazer uma analogia, que é um dos grandes desafios da mineração, a conectividade, né? A conexão, mas também a comunicação, Leandro. Assim, eu vejo que o setor tem uma dificuldade muito grande em comunicar, é uma comunicação falha e que a gente tem muito a melhorar. E eu vejo uma falta de conexão entre as próprias mineradoras. A gente precisa mostrar o valor real da mineração para o Brasil, para a sociedade, para as comunidades, para as pessoas, né? A gente sabe, tem certeza que mineração é a base de transformação, de desenvolvimento humano, de desenvolvimento comunitário, e a gente precisa estar juntos nesse programa para que a gente mostre realmente o valor. E eu faço essa analogia com o MineHub. Nós precisamos estar juntos trabalhando para que a gente possa fomentar, né? Então, assim, o retorno financeiro, Leandro, eu acredito que 1 ou 2 projetos que a gente pode utilizar no plugin, né, que tem mais de 200 já validados, 1 ou 2 a gente já consegue ter esse retorno financeiro, né? E a agilidade e velocidade, eu acho que é o grande diferencial nosso com o MineHub e tenho certeza que é um baita projeto. Queria te parabenizar, toda a equipe, e parabenizar também todas as empresas que faz parte, porque somos nós que vamos construir juntos a diferença para o setor. É isso aí, eu acho que os atores fortes individualmente fazem o ecossistema, então fica fácil conduzir quando a gente tem essa reciprocidade com vocês. Obrigado, Argil. Luciano, traz um pouco desse ponto de vista para a gente. Acho que vocês dois comentaram coisas interessantes. Quem de nós aqui já não teve um projeto interessante, um projeto que julgava brilhante, um projeto que a gente não conseguia enxergar, como os outros não conseguiam enxergar, que resultado maravilhoso aquilo daria, mas aquilo parou de alguma maneira. Acho que isso é da vida e a gente tem que saber trabalhar de alguma maneira para destravar. Sobre a questão da comunicação, de fato, a gente poderia se falar melhor. Mas eu sinto que há uma mudança aí e sinto que há uma mudança no setor. E o IBRAM, e eu estou no conselho do IBRAM, tem feito um esforço muito grande nesse sentido. E uma conclusão que chegamos é que o discurso de que somos uma mineradora, trazemos muitos empregos, trazemos tecnologia, olha para o que era essa cidade antes da mineração chegar, esse discurso está velho, está obsoleto, isso não cola mais, é preciso comunicar melhor, é preciso integrar melhor. E sempre haverá espaço para melhorar, mas tem melhorado muito nesse sentido. Sobre a questão do retorno do investimento, eu acho também que esse retorno não precisa ser necessariamente tangível. É claro que há tangibilidade aí. É claro que se associar a estruturas como o Mining Hub vão te trazer mais eficiência operacional, vão te trazer oportunidades de novos negócios, mas existe também um retorno intangível que, a meu ver, é muito importante, que é diminuir a sua curva de aprendizado das coisas, ter acesso a projetos e a pessoas que fora dali você não teria, é o engajamento do time que está envolvido naquilo ali, e sem falar no networking. Se a gente fala de comunicação, se a gente fala de estar mais junto, se a gente fala de projetar melhor as nossas coisas, se há um ambiente que propicia isso, que é o Mining Hub, é importante tentar se valer disso aí. Porque, mais uma vez, se nós somos, se nós estamos aqui, cada um de nós, anos-luz de termos orçamentos ilimitados para as coisas, o que a gente tem que fazer é encurtar os caminhos. Então, hubs como o Mining Hub encurtam esses caminhos. Pô, essa provocação é muito boa. E, de novo, esse ecossistema, o somatório do ecossistema forte, facilita com todos nós. E eu acho que esse ambiente nosso de teste, de tomada de decisão,
fazer isso acontecer na ponta e de fato capturar. Então, assim, é uma satisfação muito grande que eu tenho de hoje, quase 7 anos, a gente está liderando uma conversa nesse nível com esses players aqui. Então, é uma satisfação muito grande de desenvolvimento e maturidade do ecossistema. Muito bom. Eu queria trazer agora, João, você nessa lógica, para falar um pouquinho sobre estratégia, liderança. Como que a liderança pode ser essa parceria essencial? Eu brinco, a gente tem o Mining Hub, assim, nesses últimos tempos, a gente está buscando cada vez mais dar uma senioridade das pessoas que estão no dia a dia com a gente, das empresas. Isso é importante, porque não é que a senioridade é senioridade de tomada de decisão, porque senão elas voltam para dentro das empresas e às vezes não conseguem implementar, ou então trazer a empresa para dentro do ecossistema. O Mining Hub, como ele é 100% colaborativo, não dá para fazer, eu brinco, igual aquele dever de escola, não, leva lá no Mining Hub, entrega lá que a gente fica livre desse negócio. Não adianta, a gente vai enganar a gente mesmo. Então, quanto mais problemas reais, potentes a gente tem, melhores a gente tem soluções de escala e de benefício. Então, se a gente tem um modelo operacional que atende vocês de um jeito muito bom, e aí eu estou falando dos programas, das ações, o portfólio nosso, a gente tem pessoas que elas vêm e gravitam ali dentro, adicionando valor. E se a gente mexe com a última alavanca, que é a da liderança, de fato de apoiar, nós estamos condenados a dar certo. Um bom modelo, as pessoas corretas e insistentes e a liderança, que são vocês apoiando, facilita muito. E é nesse ponto que eu queria trazer um pouco, João, para essa conversa. Como é que essa liderança de fato pode ser uma aliada essencial? Qual que é a estrutura interna que precisa ser revisto, urgente, ou com energia devida, intensidade devida, para impulsionar a inovação? Traz um pouco dessa visão para a gente. Não, claro. Assim, no nosso caso, a gente começou a falar sobre inovação através, primeiro, de otimização, né? E seguindo algumas metodologias e boas práticas do setor, que era muito focado na melhoria contínua, né? Então, a gente criou e tentou trazer consultorias para que ajudassem a gente a estruturar os nossos processos, os nossos ritos. E aí, a princípio, a nossa percepção é que ficou um projeto do corporativo, distante das operações e com um pouco comprometimento e engajamento. A turma lá do Rio, né? A turma do Rio é foda. Perdão. E aí, ao longo do tempo, né, a gente foi usando muito a estrutura do Mining Hub mesmo. A gente fez alguns benchmarks, inclusive com o Rock na Ferros, na época, para saber o que as outras mineradoras estavam fazendo. E aí foi quando a gente decidiu fazer um shift ali de como que a gente se comunicaria. Usou muito a nossa comunicação interna para divulgar, criou uma identidade visual específica. A gente tem um programa chamado BMIS Ideias e Soluções, que internamente chama de BIS, e aí até de fácil nome, a gente distribui o BIS em alguns momentos do ano, então tem funcionado super bem dessa forma. E o que a gente tem sentido, né? Esse BIS, esse nosso programa de melhoria, ele é um programa que acaba sendo muito capitalizado pela diretoria, e ele tem um envolvimento de boa parte dos times, né? Então, hoje, se a gente for olhar em termos quantitativos, a gente está indo para 140 pessoas que já se envolveram em algum momento com o programa durante o ano. São 3 anos de programa. A gente tem 84 iniciativas já cadastradas e concluídas. A gente só apresenta as concluídas. A gente faz comitês trimestrais para avaliar as melhores iniciativas e tem um evento anual no Mining Hub com a alta diretoria para selecionar quais são as melhores iniciativas e premiá-las. E aí a premiação é financeira, tá, Leandro? A gente tem uma premiação, esse ano a expectativa de premiação é da ordem de R$30 mil para distribuir entre os colaboradores que apresentarem as melhores iniciativas. Esse valor é praticamente o dobro do que foi feito no ano passado, mas mais do que o termo o financeiro, o que a gente tem sentido é o simbólico, né? Então, esse simbólico de receber um troféu, de ter no crachá que você foi vencedor do BIS, isso estando na sua área, isso gera engajamento para as outras pessoas que ainda não fizeram a parte ou ainda não cadastraram nas suas iniciativas, né? Então, isso tem funcionado, né? Estão 3 anos e assim, esse shift funcionou bem aqui para a gente e a gente tem tido resultados satisfatórios, né? Mas voltando na liderança, falando de gestores mesmo, né? Então, o que a gente entende principalmente nesse histórico para as pessoas se sentirem à vontade sobre falar sobre inovação, é fundamental que os líderes diretos eles tenham esse perfil.
Então, a nossa experiência é que talvez as áreas mais organizadas não são aquelas que são as mais inovadoras. O que a gente sente é que as áreas mais inovadoras são aquelas que os gestores dão mais abertura para as pessoas falarem sobre inovação, para propor melhoria para dentro das áreas. E é esse tipo de perfil e esse tipo de mentalidade que a gente gosta de fomentar dentro da nossa cultura. É uma cultura que a gente entende que tem uma identificação grande com quem a gente gostaria de ser daqui para frente. Que a gente tenta fomentar de alguma forma, né, o engajamento dessas lideranças para que o nosso ambiente seja um ambiente permissível para falar sobre inovação e transformação. E aí o que a gente entende que tem feito muita diferença. E é diferente, essa diferença ela é uma diferença local, né? Então a gente tem que trabalhar muito, porque às vezes você tem uma área muito grande onde a gente ainda não tem essa possibilidade. A gente tem projeto no Pará e projeto em Minas Gerais, e que são culturas diferentes, então a gente tenta trabalhar a cultura de cada um dos estados para que essa inovação realmente aconteça e que esses líderes estejam abertos a falar sobre isso. Você acha que era isso que eu poderia acrescentar? Sem dúvida. Estratégia desenvolve, liderança comunica, faz com que isso esteja no plano e isso vai replicando. E o restante é uma cadência, pessoal. Alguém de vocês, me perdoa, falou de acabativas, mas é o que eu brinco assim, a gente tem que persistência e levar até o final as iniciativas. Levar até o final não quer dizer que é insistir em erro, não, mas é fazer acontecer, testa, leva lá na frente, escala industrial, faz, porque essa é a grande chance que a gente tem de capturar o real valor. Às vezes a gente está num grande percurso da escala, fala assim, não vai dar certo e desiste, às vezes a gente estava quase chegando. Então, isso é fundamental e a gente vê esse exemplo direto acontecer e cada vez mais a gente tem que encurtar. E a colaboração, o aprendizado entre vocês é fundamental. Luciano, você contribui com a gente um pouco nessa visão da estratégia também? Como que você acha que pode incorporar e impulsionar a inovação? Acho que, de fato, a jornada de inovação é uma jornada de persistência. Como você estava dizendo, se a gente parar para pensar, Santos Dumont tentou 14 vezes antes de conseguir voar. E maravilhoso ver a questão do reconhecimento e da festa que vocês fazem lá. Me chama para a próxima. É lógico. Assim, é bom você ver estampado no rosto das pessoas o reconhecimento e a oportunidade que elas tiveram de contribuir. Acho que a liderança é o motor de crescimento, é o motor da inovação. Isso não é só na inovação, a liderança é o motor de tudo. Então, a gente desempenha um papel importante em criar um ambiente no qual as pessoas se sintam encorajadas a inovar, se sintam confortáveis em poder errar, se sintam confortáveis em poder trazer ideias novas, e um ambiente no qual a gente na liderança também tem a humildade e a capacidade de ser questionado também. De ouvir a pergunta e saber responder a pergunta do seguinte: por que a gente sempre fez isso desse jeito? Por que a gente não pode fazer de outra maneira? De que outra maneira? Eu tenho uma ideia. Nem sempre é fácil ouvir isso. E é uma jornada de aprendizado. Mas, assim, é importante. É importante poder criar essa cultura. Porque a inovação não vai nascer só no escritório, não vai nascer só no ar-condicionado. A inovação nasce de um operador, a inovação nasce de um gerente, a inovação nasce de uma coordenação, a inovação nasce de quem está observando. E se essa pessoa só observar, mas a liderança não permitir que ela se sinta confortável para trazer as ideias, para trazer as sugestões, ainda que elas não deem muito certo, mas ela não vai trazer a segunda. E quem teve a primeira, sequer vai trazer a primeira. Então, acho que esse é o papel da liderança. Patrícia, ótimo. Eu queria trazer um pouco do seu ponto de vista nesse aspecto também, das instituições de pesquisa, que é o caso que você traz e desenvolve muito com as indústrias esse apoio. Como é que vocês ajudam ou essas empresas a identificar e até mesmo construir esse valor e não deixar que as ideias morram na praia? Como é que vocês trabalham isso? Traz para a gente um pouco essa também a visão da instituição, que eu acho que é fundamental. Sim, é interessante vocês colocarem, né, as empresas colocarem essa questão da inovação no contexto das pessoas que compõem aquele ambiente.
Dessa forma, quando a gente pensa como que a instituição ela ajuda, como é que a gente leva essa problemática que essas pessoas trazem, tem a oportunidade de trazer, que a liderança está permitindo, como é que a gente abre caminho? Como é que a gente funcionaliza isso? Como é que as coisas funcionam de fato na prática, né? A gente precisa repassar por alguns caminhos. Primeiro é entender a dor desse cliente, entender o que é essa pessoa que teve a oportunidade de falar dessa inovação, né? Trazer isso para um contexto também de inovação aberta, porque se o seu funcionário, a pessoa tem uma ideia, tem a possibilidade de repassar essa ideia, você pode abrir para uma jornada de inovação dentro da própria empresa, que é justamente capturar essas ideias através de hackathons, que o Mining Hub trabalha muito bem. Depois que essas ideias elas forem filtradas, isso já aconteceu dentro dos institutos Senais, lá no Tecnologias Minerais e em outros também, precisa ser desenvolvida, né? Há um risco associado, a gente sabe que há. Mas se ela já passou por um primeiro momento, ela precisa passar pelo segundo, que é justamente a partir desse mapeamento você desenvolver. E aí você precisa validar aquela ideia, você precisa avançar, né, no protótipo daquela ideia. E o Instituto, a rede Senai, ela atua exatamente nesse contexto. É fazer com que essa ideia ela não morra, né? É dando o suporte financeiro, é dando o suporte técnico, é indo atrás de editais para garantir com que seja executado, mesmo que dentro da estrutura da empresa aquilo não tenha um recurso associado. Então, a rede Senai está ali para que essa jornada de inovação que iniciou por pessoas que tiveram a oportunidade de falar sobre elas e que estão ali no chão de fábrica, que estão, né, enxergando as dificuldades, os desafios e estão propondo para aquela empresa formas de crescimento, a rede Senai, que já está dentro da indústria, que já traz essa pesquisa aplicada, ela tende justamente a avançar, dando esse suporte para a própria empresa, para a média empresa, para que aquilo se desenvolva e atue num ambiente relevante. Se lá na frente, aquele conceito que veio de alguém lá do início, ela vai ser aplicada e vai de fato gerar uma nova operação dentro da empresa, é a liderança que vai decidir. Mas todo esse caminho, ele pode ser muito bem executado em todas as etapas da maturidade tecnológica daquele projeto, para que de fato gere valor, né, financeiro, inclusive, para a empresa. Então, a Rede Senai ela tem esse objetivo, mapear as oportunidades através de inovação aberta, a partir de um ecossistema de inovação, e a gente também, inovação não se faz sozinho nesse caminho, né? A gente tem o Instituto, universidades, hubs de inovação, enfim, diversos atores que atuam nessa camada para que isso aconteça, porque a gente não consegue, não é só uma cabeça ou um núcleo pensando, para que isso aconteça, mas ele precisa avançar, ele precisa otimizar, e a gente entende que o prazo também da empresa às vezes é muito curto. E aí é onde justamente a rede atua para que a gente consiga otimizar essa proposta, esse projeto, executar e entregar para a empresa. Muito bom. Não vou dar muito spoiler aqui não, amanhã vai ter um painel falando sobre reputação do setor. E vocês vão ver como é que a alavanca da inovação mudou nos últimos 5, 6 anos. Então é interessante a gente ver, porque é uma avenida de conversa e acesso ao jovem que está chegando, ao grande interesse, mas mais do que isso, é como que a gente pode usar a inovação, não é para fazer inovação, mas a inovação para a gente gerar o quê? Reputação e melhor posicionamento cada vez mais para o nosso setor. Não só que é um setor tecnológico, que investe, mas a gente de fato acredita. Vocês vão ver nesse painel amanhã a minha amiga Daniele da Samarco apresentando essa abordagem de reputação bem interessante. Gilmar, queria trazer você para essa conversa agora, para a gente falar um pouco mais agora. Ok, estamos partindo, né? Vocês estão percebendo, a gente está descendo do macro e chegando a alguma coisa mais aterrissando no dia a dia e na rotina de entrega de valor das empresas. Então a gente falou um pouco de cultura, falamos de estratégia, falamos de posicionamento e agora a gente está falando no dia a dia também de implementação. E aí, falando dessa forma de trazer papel da tecnologia acessível, principalmente da digitalização, dados, como é que você vê a digitalização democratiza a inovação? Como fazer para romper as barreiras e conseguir escalar soluções? Essa agora não depende de tamanho não, gente. Essa agora cada um tem, é o foco que a gente está falando. Como é que a gente faz isso, Gilmar? Traz um pouco essa visão para nós. Isso. É um tema importante. Eu que estou há mais de 3 décadas na mineração,
Então eu vivi... Estagiário, né? Estagiário, mas eu estou jovem. Tá jovem. Mas esses 30 anos na mineração, eu vi a mineração transformar, né? Transformou durante esses 30 anos. A tecnologia que no passado as empresas, mesmo de porte maior, não tinham acesso, hoje as empresas, tanto de médio e pequeno porte, têm totalmente acesso a tecnologias que no passado não tinham, né? Se a gente for fazer uma consideração para o caso da mina, um gerenciador de frota no passado, só quem tinha acesso são empresas maiores. Há 30 anos, nem empresas maiores tinham. A gente tinha que fazer medição de tempo de ciclo no campo, né? Então, eu sou dessa época. E hoje não. Qualquer empresa de pequeno porte, médio porte, você pode ter um gerenciador de frota na sua mina e que você consiga otimizar o máximo do recurso, né? Que é os equipamentos que você tem de mina, buscando maior produtividade. Então, essa mudança foi muito grande. Por quê? Antigamente a gente tinha que fazer grandes investimentos para ter um acesso a essa tecnologia. E hoje não, você pode fazer locação, né? Você pagar uma mensalidade mensal e você ter todo o recurso que você precisa. Então a gente passou assim uma grande transformação assim, no que se tange à mina, na mina em termos de gerenciador de frota, em termos de software de planejamento de mina, né? Que era muito distante das empresas de médio e pequeno porte. Eu sou da época ainda que fazia planejamento de mina manual, né? Que não tinha nem programação ainda. E eu vi essa transformação e vi que as empresas de pequeno e médio porte hoje têm acesso a esse tipo de tecnologia. Que são tecnologias que vai dar direção nos investimentos da empresa. Você tem o domínio da informação das suas operações de mina, das suas operações de usina, da expedição, da qualidade do seu produto, e ali vai te subsidiar na tomada de decisão para você ser competitivo. Então, para uma empresa sobreviver ao longo prazo, ela precisa de ser competitiva. Para ela ser competitiva, ela tem que melhorar seus processos cada dia mais. Melhorar o processo, nós temos um programa, né, de melhoria contínua que chama Otimiza Mais. Otimiza Mais, ele traz transformações incrementais, né, mudanças, melhoria que você faz no seu processo e aquelas melhorias disruptivas, né, que a gente trabalha. Então hoje, a nossa mina, e eu vejo qualquer mina, pode ter todo o monitoramento em tempo real de que todas as empresas têm, né? Se a gente fazer uma comparação, né, há alguns anos atrás, né, poucos tinham acesso ao telefone. E hoje qualquer pessoa tem acesso, pode ter com o seu telefone em tempo real. E isso que a gente tem hoje na nossa mina. Então a gente tem hoje com a questão da digitalização, a gente pegou a parte manual, depois a parte analógica. Você entrava numa planta, uma usina, né? Era tudo bem manual, né? Para você ligar o equipamento, tinha botoeira e você ligar. E hoje você tem todo o sistema integrado, uma sala de controle bem compacta, onde a tomada de decisão, né, para o técnico de sala é muito mais fácil. Acompanhar mais de 2.000 equipamentos numa planta em tempo real e tomada de decisão. É uma mudança muito grande. E essa mudança, ela ocorreu, na minha visão, né, a digitalização, as nuvens de dados que foram criadas facilitou muito, porque o custo para você ter um sistema, um servidor para lidar com essas informações é muito grande. Se a gente não tivesse esse acesso à nuvem de dados em que você conseguisse, né, ter um custo mais competitivo, a gente não conseguia fazer essa transformação e mudança. Então hoje a gente tem na nossa empresa, em tempo real, monitoramento da planta, monitoramento da usina, da expedição, né? Então é um avanço muito grande. E eu vejo que o futuro, nós estamos na nova era da inovação, a gente consegue aprimorar muito mais, né? Eu estou investindo muito junto ao ManiHub, a gente está com uma prova de conceito, né? Bem atuando na inteligência artificial.
Eu quero sair na frente na relação a esse tema. Então, nós estamos trabalhando forte, né, com aquelas provas de conceito, incorporando ainda, né, que nós temos um banco de dados muito grande e temos que trabalhar esses dados, né? Esse que eu acho que é o ponto. Muitas empresas têm dados e o que faz com essa informação? O que faz com esse dado? Então, agora a gente está implementando, né, a inteligência artificial bem forte, né, em todo o setor. Trouxemos isso para o nível de liderança, né, porque no princípio as pessoas assustam, o que é isso? Isso não vai dar a resposta às vezes que a gente precisa, e hoje a equipe está toda bem confortável de fazer o uso e apropriar dessa tecnologia que veio para somar, né, de melhorar o resultado. Boa, então o que a gente fala é que hoje o acesso as a service permitiu muito mais, o custo caiu muito mais, então, ou seja, o diferencial não é mais só quem tem, mas é o que você faz com isso. Então, a partir dali, como é que eu ganho a minha competitividade, como é que eu busco. Então, você vê que muda. De fato, as escalas dos problemas, elas começam a sair simplesmente de acesso ou não acesso, mas o que eu faço com isso, uma vez que todos passam a ter acesso? E por que alguém toma decisões melhores? Ageu, contribui com a gente um pouco nessa visão. Ótimo, Leandro. A gente falou de 2 pilares aqui, né? Assim, falamos muito de pessoas, a importância da alta liderança estar patrocinando a inovação. Inovação não pode ser um projeto, uma área pontual. Ela precisa ter continuidade, né? Ela precisa estar na cultura. E isso é muito claro para nós porque são pessoas que vão fazer isso acontecer. E o outro pilar são os dados, né? Então, os dados é a base de tudo para começar a inovação. E hoje, de fato, nós temos, né, Gilmar, uma base muito grande de dados e até na Itaminas nós temos uma dificuldade de trabalhar com tantos dados, né? E o grande ponto é saber a confiabilidade desses dados, né? Na Itaminas, no ano passado, nós instauramos uma auditoria interna de processo, para que a gente possa validar a confiabilidade dos dados, entender se os dados que a gente está levando para os trade-offs, para a inovação, para os projetos, são realmente confiáveis, né? É o princípio, é a base. Estamos começando ali do zero, estruturando para que a gente possa cada vez mais aumentar nossa confiabilidade dos nossos projetos. E quando falamos de inteligência artificial, pensamos em projetos mirabolantes, projetos disruptivos, muitas vezes complexos, né? E nós instauramos um roadmap para toda a liderança da Itaminas, para entender o que é inteligência artificial. Porque muitas das vezes um próprio operador pode trabalhar com a inteligência artificial utilizando para otimizar um processo de uma forma muito simples, né? Então, desburocratizar essa questão da inteligência artificial é algo importante, né? E nós temos feito isso, estamos começando do zero para que a gente possa criar uma base sólida para grandes projetos. Um exemplo que eu gosto de falar bastante é sobre a filtragem de rejeito, né? Uma dor hoje, acho que praticamente para todos os mineradores, algo que mudou de uma forma muito rápida e não muito planejada, né? Hoje na Itaminas nós operamos com 4 filtro-prensas, são mais de 10 mil toneladas de rejeito filtrado por dia, e na nossa usina tem apenas 3 pessoas. Uma usina grande para 330 mil toneladas mês, 3 pessoas operando. Isso devido à questão da digitalização e da automação dos processos, né? Nós temos trabalhado muito com a Andritz para que a gente possa instrumentar a nossa planta, colocar os sensores para que a gente tenha os dados, para que a gente possa otimizar tempo de ciclo, utilidade, quantidade do nosso floculante e também diminuir a umidade do nosso rejeito. Então é a tecnologia nos trazendo realmente performance no campo, na base, para que a gente possa ter melhores resultados. Isso conecta muito, Patrícia, com o que você trouxe, né? Olha como é que é interessante. Os centros de pesquisa, às vezes, eles consolidam o grande conhecimento. Na hora que você começa a ter cada vez mais sensoriar as empresas e buscar informação, toda vez que você vai desenvolver a melhor informação, que você leva dados e que esses dados possam sim ajudar nas análises, a devolutiva facilita muito. Então o aprendizado, você tem 3 operando, mas o aprendizado que você tem em torno facilita muito. E é isso mesmo, Gilmar, a linha do acesso hoje é o que a gente vê. Se você for pegar hoje dentro do Mining Hub, as principais demandas elas se concentram muito nessas áreas da digitalização. A gente está falando de circularidade, você falou de filtragem de circularidade, digitalização, como é que a gente faz para de fato implementar. Vocês são constantemente impactados com soluções, tecnologias e coisas. Tá, mas o que eu uso, como que eu vou usar, como é que eu vou organizar isso para dentro da empresa. Então, de fato, essa é a dor que todos vocês, em termos
do negócio, na hora que a gente olha, buscam. E aí, tá vendo como é que a inovação ela não está numa caixinha só, ela está espalhada em várias áreas, é uma disciplina. E aí, ô João, como é que você vê essa questão da inovação para ela sair do papel de fato? E aí a gente buscar essa mudança de mentalidade na liderança, nesses sponsors, e essas ideias não morram na praia. Eu acho que esse é o ponto, o grande desafio nosso, como é que a gente equilibra esse esforço, ir até o fim e entregar resultado. Como é que você vê isso para a gente? Bom, eu acho que é um desafio que todas as empresas, independente do porte, devem passar por ela, né? E eu acho que se tivesse uma fórmula mágica aqui, seria fácil a resposta, acho que nem existiria a pergunta também. Mas o que a gente tem feito no dia a dia, Leandro, é tentar... Acho que você falou ali em alguns momentos, um ponto que eu concordo muito, né, de que você pega um projeto talvez de mais de longo prazo e você precisa do envolvimento grande de várias outras áreas. Quando você está muito próximo de chegar no final, as equipes desistem ou despriorizam cada um deles, né? O que a gente entende é que a gente precisa de alguma forma fortalecer essa mudança cultural da importância do projeto e fazer gestão deles, né? Então isso a gente tem tentado ajudar de alguma forma. E esses projetos maiores, né, a gente tenta incentivar o errar pequeno, né, o errar rápido e aprender com o erro. Então, isso é algo que se tornou cultural lá na Bemisa. Se você tem uma ideia, tenta implementar ela o quanto antes, né, porque se ela der errado, mesmo que ela dê errado, ela gerou aprendizado para os próximos projetos que a gente tem, tanto de inovação quanto de inovação via transformação ou de otimizações, né. Então, eu acho que do nosso lado aqui, esse ambiente corporativo com uma mudança cultural que realmente reconheçam esse tipo de perfil de pessoas que estão super identificados a falar sobre melhoria, assim, acho que facilita, mas não resolve. O meu ponto, eu acho que não é conclusivo, isso vai variar muito de líder para líder, de região para região, de diretor para diretor. E o que a gente tem que trabalhar do ponto de vista de cultura, eu acho que essa mudança é cultural, né? Incentivar que as pessoas tenham a possibilidade de tocar os seus projetos e que, independentemente do seu líder, é a organização que reconhece o quanto que esses projetos são importantes, tanto para a eficiência de custo, né? Acho que a gente falou alguns pontos aqui que são fundamentais para que as nossas operações sejam cada vez mais competitivas, circulares e responsáveis socioeconomicamente, né? Mas tem projetos que são de longo prazo, que são disruptivos. Assim, a gente tem algumas iniciativas relevantes aqui de projeto de terras raras, quando a gente tem mais de 16 mil metros de sondagem, está fazendo parceria para desenvolver rota de processo. E na hora da gente alocar os nossos recursos, a gente precisa de alguma forma dar a mesma atenção para esses projetos que são de longo prazo, do ponto de vista da alta liderança, de fazer acompanhamento de gestão de projetos, no nível de diretoria, em reuniões de diretoria, com a mesma intensidade que a gente fala dos resultados operacionais, que a gente olha EBITDA, que a gente olha custo, que a gente olha CAPEX. E é isso que a gente tenta trabalhar. Acho que a gente consegue, de alguma forma, fazer esse shift aqui de gestão de cada um dos pontos que são relevantes para a nossa estrutura. Mas isso na alta diretoria. Agora, embaixo ali, né, assim, embaixo... o que a gente tenta, de alguma forma, dentro da nossa estrutura do BIS, assim, o BIS, o programa que a gente comentou já, né, de ideias e soluções, a gente tenta ajudar ao máximo que a gente pode, até com programadores. Hoje a Bemisa tem uma equipe de 8 programadores, né? É bastante, só focado em desenvolvimento. Então, desenvolver melhorias com o nosso time interno, com recurso interno. E aí o que eu acho interessante do setor de mineração, né, quando a gente fala e aí o desafio de contratação, que eu acho que ninguém falou aqui falou de pessoas em si, mas não o desafio de contratação. Quando a gente fala de contratar um desenvolvedor ou um programador, a gente concorre com um banco de investimento, a gente concorre com empresa de tecnologia, com fintech. E é difícil para a nova geração entender que na mineração existe essa possibilidade de crescimento de carreira e a gente precisa de alguma forma digitalizar o nosso processo. Acho que para as grandes é difícil, imaginando para as médias, né? A gente ainda consegue suportar porque tem um fundo grande por trás, né, que é conhecido no Rio de Janeiro e facilita muito a contratação. Mas acho que para as médias, assim, no contexto geral, eu fico imaginando se a gente não tivesse oportunidade por trás, talvez a gente tivesse mais dificuldade ainda para conseguir reter e contratar bons talentos, né? Então, eu acho que ter uma estrutura de desenvolvimento para tentar, só concluindo aqui, de tentar implementar rápido algum tipo de melhoria, não ficar ao máximo gastando tempo desenhando o projeto, né? Acho que o desenhar o projeto é uma coisa, agora entender qual é o meu problema, né? Acho que entender o que a gente foca muito preciso gastar o máximo de tempo possível para entender qual é o meu problema, né? Se a gente conseguir entender qual é o problema, acho que metade da solução já está feita.
Agora, se eu não entendi qual é o meu problema, não adianta eu ficar tentando trabalhar na solução. Então, o que a gente fala com os times é foca em entender ao máximo o problema. Usa a nossa estrutura para tentar errar rápido. Assim, se der certo, a gente já está avançando bem nos projetos. Assim, queria muito ter uma resposta conclusiva, tá? Eu não acho que é simples, não. Mas é um pouco da nossa histórico aqui, da nossa vivência. E talvez a resposta conclusiva, certamente a gente deixaria muita coisa para trás. E essa provocação de caracterizar melhor o problema, em vez de apaixonar pela solução somente, e a partir dali, então às vezes você está... É uma visão bem mais direcionada. E eu acho que isso é o que eu sempre inspiro, pergunto quando as pessoas falam, poxa, qual que é o benchmark de inovação que poderia ter, buscar? Eu acho que a grande lógica da inovação é um pouco... ela traz alguns estilos, vamos dizer assim, algumas provocações. Você trouxe errar rápido, é uma delas, mas no setor de nem tudo se aplica a todos. O remédio não pode ser o mesmo, né? Então, quando você fala um setor de capital intensivo, um setor com uma visão a longo prazo e tal, é diferente na hora que você... Brincar de Fórmula 1 é uma coisa, brincar de navio é outra. Então, são realidades diferentes na hora que a gente tem um setor que a gente tem que ter a condição de contorno do nosso. Mas nunca dizer isso não se aplica aqui. Não, isso não vai funcionar. Cara, testa, funciona, vê se vai, discute. A partir do momento vai escalando. Então, são estilos de lógica da inovação que servem muito bem para dentro do nosso negócio. Desculpa te interromper, Não, acho que essa adaptabilidade... Já rodamos a primeira... Agora é hora da gente trazer essa parte boa. Acho que essa adaptabilidade ela é fundamental, né? E eu acho que a gente tem a gente tenta trabalhar isso, né? Assim, olhar, às vezes, o que serve para uma mineradora de médio e grande porte talvez não funcione para a gente, mas às vezes se a gente pegar que uma indústria do agro está fazendo, a gente consiga replicar os processos para melhorar um pouco as nossas estruturas, né? Então, a gente participa de outros ecossistemas de inovação, né? Assim, e acho que é um pouco do que o Luciano comentou. Esses ecossistemas, eles encurtam o caminho para a gente, facilitam muito a gente entender o que o mundo está fazendo, né? Do ponto de vista de otimização e transformação dos seus processos, né? E eu acho que, de alguma forma, essa adaptabilidade de precisar entender, em algum momento, né, quando você olha planejamento estratégico, vão ter momentos da indústria, a gente já passou por eles, onde o preço é mais baixo, que você precisa focar em otimização dos seus processos. E vão existir alguns momentos que você precisa olhar com inovação com um pouco mais de intensidade, né? O que eu acho que quando você olha esse planejamento estratégico junto com a inovação, não dá para ficar engessado. Você precisa entender onde você está e para onde você quer ir, né? Mas é importante entender onde você está, né? Então, é só complementando um pouco a fala. Perfeito. E talvez eu adicionaria essa questão do apetite ao risco. Quando eu falo apetite ao risco, nós não estamos falando de aposta, nós não estamos falando de em 10 eu acerto 2, não é isso. O apetite a risco é aquela coisa, na hora que você está com grandes resultados, você tende a flexibilizar novos investimentos, a crescimento, a ser mais permissivo. Na hora que o resultado está mais curto, que é a hora que você não poderia, às vezes, cortar, principalmente questões de inovação, desenvolvimento, que vão te dar resultado. Então, mas esse apetite, ele está muito ligado a essa tomada de decisão das empresas e como que você faz. Talvez um pouco dessa visão, vocês têm no seu dia a dia o tempo inteiro que tem que debater e escolher o que fazer, como fazer. Eu acho que esse processo é um processo demonstra o perfil de empresas, o que elas conseguem acelerar e investir mais rápido ou tomar a decisão para não matar ideias, para não perder coisas. Mas é um aprendizado, não é fácil, não tem resposta pronta não, João, você tem toda a razão. Patrícia, essa atuação do poder público, como é que você acredita que de fato destrava valor na inovação, na mineração? Como é que você traz essa visão para a gente? É uma pergunta fácil, né? não fácil, de responder, mas não. que a gente tem uma pronta resposta na língua, né? Que a gente sempre fala que iria facilitar muito se a gente tivesse um fundo regulado para mineração. Assim como existe para a ANP, assim como existe, né, para outras, para a ANEEL, a ANP injetou acho que 32 bilhões para inovação e para, enfim, desenvolvimento. E a inovação na mineração está muito relacionada à questão dos commodities, né? Então, baixou, cortou. A gente não consegue ter um fundo regulado para que isso aconteça especificamente para a mineração, né? O que a gente hoje, dentro da rede, está tentando criar e para acelerar, para ajudar as indústrias, são temáticas, né? Então, temáticas de descarbonização. Então, vários institutos atuam em conjunto, vão buscar recursos de editais, enfim, de FINEP, de fundos de fomento, para que a gente tenha, né, uma base maior para trazer mais recursos. Mas, de fato, o que eu acho e o que quem é da área trabalha com a parte da mineração na inovação, se a gente, de fato, tivesse um fundo regulado e a gente
já levou isso para algumas políticas públicas, e eu acho que as empresas aqui, elas têm uma força muito grande nisso, né? Para que consiga, para que seja aprovado, para que seja falado, porque é onde você consegue, senão você vai estar sempre atrelado à história das commodities, né? Baixou, cortou, né? Não tem para onde muito fugir se você não tiver um outro fundo de fomento financiando ou a própria empresa financiando, né? Então, para a gente ficar muito claro isso, quando a gente olha outros fundos regulados, hoje que injetam dinheiro em inovação, como a ANP, né? E aí, não só os institutos, mas universidades e algumas empresas se beneficiam também desse fundo. Não, perfeito. E me permita adicionar uma contribuição em cima disso. Luciano já deve ter visto essa discussão nossa em termos de conselho. A questão de direcionar um valor, um recurso, um percentual à inovação, não é que para a gente do setor é ruim ou bom. O que não dá é para adicionar mais um percentual em cima do que a gente já tem de custo. Então, assim, a competitividade que o setor traz, você já tem CEFEM, você já tem isso, você já tem aquilo. Então, para o setor não. E é um setor que se autofinancia, até por perfil das indústrias. Então, é um ponto que a gente deveria debater melhor, mas, de novo, não é que um modelo de copiar e colar de outros setores. A gente vai, vamos ter isso garante a inovação na mineração. A gente debate que pode ter, eu acho que esse investimento direcionado ajudaria muito, o fundo para ajudar, sim. O que não pode ser acima de mais uma obrigação você entrar. E sim olhar para o que a gente já tem de obrigação e falar assim, isso daqui poderia qualificar melhor e trazer isso para a inovação, seria vantajoso? Isso é que eu acho que é um debate muito interessante. Senão vai pelo caminho mais curto. Vamos adicionar mais 1%, igual a gente tem. E olhe energia elétrica, que são 2%, eles ficaram um tempo com uma curva de crescimento para alocação de projeto, inclusive para uso da demanda de recursos. Então, é uma coisa que a gente deveria parar. Mas é um setor que se autofinancia muito forte, acho que esse é um dos pontos. Mas a gente tem que aprender a trabalhar com recurso fomentado com mais. Não só Embrapi, FINEP, BNDES, a gente tem várias coisas aí. A gente pode ser um setor que usa mais. Contribui com a gente, Luciano. Você estava dizendo, não pode ser mais um tijolinho nessa parede. Perfeito. E, sobretudo, isso fica mais grave quando a gente para pensar que a gente não consegue ajustar as coisas no preço. Claro. Porque no nosso setor a gente não põe preço nas coisas. Qualquer um sabe, se você vai ao lugar comprar um shampoo e o comerciante comprou aquele shampoo por X, vendeu por X mais 25%, 30%, esse delta é o que ele quer para ele, a instalação que ele quer, o luxo que ele quer pôr para a loja, etc. A gente não consegue fazer isso. O que nos resta, então, é trabalhar o custo. No nosso caso, por exemplo, na Landing, nós somos uma mina de baixo teor, muitos diriam de baixíssimo teor. Em algumas minas de cobre por aí, o nosso minério é rejeito. Isso é realidade. É possível ganhar dinheiro com uma mina de baixo teor? Sim, graças a Deus, né? Senão nenhum de nós ali teria emprego. Aí, né? Mas a gente tem que ser paranoico com o custo. O que só aumenta a responsabilidade, na linha do que o João estava falando, a gente saber de onde veio, onde está e para onde quer ir, e conseguir inovar no meio disso tudo, sendo que, além de ter essa dificuldade de ser uma mina de teor baixo, além dos tijolinhos que a gente estava falando, em Goiás, além de tudo, além da CEFEM, a gente ainda tem um bendito Fundeinfra, que é mais um fundo, dessa vez criado para financiar a infraestrutura do Estado, que só incide sobre o agro e sobre a mineração. Então, se alguma parte disso fosse destinada à inovação, seria fantástico. Cá entre nós, tenho cá minhas dúvidas se o governo vai decidir derivar isso para a inovação ao invés de para a infraestrutura do Estado. Sobe o sarrafo cada vez mais um pouquinho que você entrega mais competitividade. Não dá para ser só dessa forma, né, Luciano? Muito bom. Eu queria trazer um pouco... pessoal, quem tiver alguma pergunta, além do QR Code na tela, atrás das credenciais tem um QR Code, é só escanear, mandar, que vai ser uma maneira boa. A gente já está cobrindo algumas perguntas que vão chegando aqui, eu estou tentando ir direcionando, mas eu queria trazer uma para você, Ageu, e também deixo com vocês, fiquem à vontade para comentar. Eu queria... Vocês passaram por um processo, né, uma empresa grande, de quanto tempo, né, e hoje com uma gestão nova nesse modelo todo que vocês trouxeram. Queria aproveitar um pouco dessa vivência e experiência de vocês. Como é que você faz, ou como é que você trabalha para compatibilizar
de fato, essa agenda que a gente chama dessa ambidestria, né? Resultados de curto prazo, mas tenho que olhar para o longo. Se eu olhar só para o longo, mas eu não alimentar ali, vai me cobrar, mas não dá para matar. Como é que faz para equilibrar essa coisa do curto com o longo prazo na Itaminas e da sua visão, né? Perfeito, Leandro. Começa na estratégia, né? Eu acho que tendo uma estratégia bem estruturada junto com o Conselho de Administração, a gente tem as diretrizes, né? E para que a gente possa atender tanto o curto prazo e o longo prazo, a gente precisa ter gestão, né? Temos uma estratégia, temos os objetivos estratégicos, nós temos os indicadores. Para que a gente tenha gestão e eficiência numa empresa que está passando por uma transformação, nós estruturamos um sistema de 12 comitês, né? E esses comitês estratégicos, eles atendem de uma forma transversal. O que eu digo como transversal? Um comitê de logística tem pessoas de ESG, tem pessoas de finanças, tem pessoas de operações, porque a gente tem certeza que o conhecimento hoje na empresa ele é descentralizado. Ele não está centralizado em uma ou duas pessoas, né? Então a gente precisa unir todas essas pessoas com foco na estratégia, nos nossos objetivos e indicadores de curto e médio prazo para que a gente possa atender os resultados e ter realmente a eficiência e contribuir com bons resultados aí para o Conselho de Administração, que é quem nos cobra aí todos os dias. Boa. Eu vou aproveitar agora, eu vou ir queimando um pouco dos meus estoques de perguntas que foram subindo aqui, vou trazendo vocês para ajuda. Uma que eu posso ajudar. Quais são os principais desafios que a gente busca? O Mining Hub não tem como, pela inovação aberta, a gente deixar para resolver de A a Z. Então a gente faz, Patrícia até deu o exemplo, né? Você cria algumas verticais, a gente tem hoje 7 verticais, excelência operacional, descarbonização, saúde e segurança, circularidade, ou enfim, tem vários. A gente direciona em cima dessas avenidas, que quem priorizou foram as próprias mineradoras dentro do conselho. Então, quando vocês verem pelo próprio site nosso, a base de conhecimento ela é aberta, está disponível, as empresas, qualquer pessoa pode acessar, buscar. Isso facilita com que a gente tenha escala de entrega dos problemas e das soluções que a gente busca através da colaboração do Mining Hub. Mas, Gilmar, traz para a gente, acho que essa resposta você consegue contribuir aqui de uma maneira muito interessante. Como que a gente incentiva a participação do time, da base como um todo, né? Em projetos de inovação, mas sem perder o foco nas entregas diárias? Como é que você faz para olhar para A e para B ali com os caras que te respondem, assim, estou cuidando daquele projeto que você me pediu, você, mas não pode perder Como é que faz para equalizar isso lá em Gilmar? Isso é um grande desafio. Eu acho que uma empresa de médio e pequeno porte são empresas muito enxutas, né? A estrutura que você tem de engenharia é muito menor. Então, as pessoas normalmente ela tem que lidar ali com as suas rotinas e também desenvolver projetos inovadores. Então, a forma que a gente age é motivando. O que eu sempre falo com a equipe? Às vezes a semana tem 5 dias, eu falo assim, vai tirar um dia da semana, né? Porque normalmente as pessoas sempre trazem para a gente que está sem tempo, né? O tempo, dentro das nossas rotinas, a gente vai acumulando muita coisa. Eu acho que a gestão do tempo é fundamental dentro de uma empresa. Eu converso muito com os gestores quanto a isso. Fala assim, pega 4 dias da semana, você foca ali no seu trabalho e tira um dia, se é sexta-feira, ou se é segunda, ou se é quarta, e foca só nos seus trabalhos de melhoria. Se você precisar de uma folga, se precisar tempo para trabalhar externo, né? Em qualquer lugar que a pessoa escolher, às vezes quer trabalhar num lugar em que ele consegue conectar mais as ideias. Então, acho que esse é um ponto fundamental. E hoje a gente tem a felicidade, eu vejo assim, a felicidade de ver um programa nosso como o programa Otimiza Mais, que a gente teve a reunião anual nossa no início do mês. E além dos ganhos, né, os ganhos financeiros, nós tivemos ganhos aí acima de 30 milhões, né, anualizados com os projetos. Isso ajuda a gente a alavancar mais a questão da inovação, né? E o principal é que toda a turma está motivada, né?
A gente teve nesse evento operadores assim auxiliares mesmo de produção dentro da estrutura da empresa ali, uma pessoa que tem as suas ideias. Eu vejo que todas as pessoas dentro da empresa têm a capacidade de criar, né? Eu acho que todo mundo precisa de oportunidade. E quando a gente trouxe o programa Otimiza Mais, a gente democratizou, né, o acesso de todos. E quando a gente levou, foi um motivo de muito orgulho para a gente assistir às apresentações de alto nível. E isso é motivante, as pessoas começam... Você, além de ser reconhecido, tem premiação, as pessoas colocam na rede social esse reconhecimento, as pessoas começaram a procurar a área do programa Otimiza Mais para querer participar. Então, você contamina todas as pessoas. Quando você traz um programa, de fato, que atinge toda a empresa e que você valoriza e reconhece, às vezes no dia a dia, tem mais de 1.000 funcionários, então, às vezes é impossível, né, conhecer todo mundo. E quando você está num evento desse, você vê, né, a capacidade que a pessoa tem de trazer ideias fascinantes que alavanca o resultado da empresa. Então hoje a gente está numa atuação muito confortável quanto a isso. O objetivo nosso, né, a equipe que trabalha no programa Otimiza Mais, cuida das suas rotinas e cuida do programa, né? Então, às vezes você está comparando com, né, um jogador de futebol, às vezes você está no gol, você está atacando, você está na defesa. Então a equipe ela consegue permear isso tudo e buscar ali uma motivação, né? Porque se a equipe está motivada, imagine 1.000 pessoas, né, dentro da empresa, motivadas e buscando melhorar o processo, com certeza o ganho é significativo. Se precisar, a gente vai para a arquibancada e bate palma também, né, Gilmar? Bora. João, me ajuda a queimar um pouco desse estoque aqui de perguntas, depois uma com você, Luciano, também, e Patrícia. Mas vamos lá, João. Itens que às vezes são mais quantitativos, fator financeiro, é uma variável, às vezes, medida muito em projetos de inovação que você possa ter. Mas a Thaís Regina trouxe para a gente aqui uma dúvida. Como é que fatores intangíveis podem ser, por exemplo, ligados a ESG? Como é que podem ser medidos? Qual que é a sua experiência que você poderia contribuir? Acho que a nossa estrutura, a gente percebeu, né, ao longo dos anos com o nosso programa de melhoria, que se a gente tangibilizasse demais as iniciativas, aquelas que tivessem maior valor, elas sempre seriam premiadas, né, e bonificadas. Então, ao longo dos anos, a gente vem tentando mudar um pouco esse discurso para criar critérios que não sejam única e exclusivamente financeiros, né? Então, a gente traz critérios de se a tecnologia já existe, o quanto que esse processo já acontecia em outras áreas, o quanto que ele é replicável para a empresa como um todo, ao invés de ficar olhando só o dinheiro. Então, a gente não gosta de ficar no nosso programa, no evento que a gente comentou, que a gente faz anualmente, dentro do Mining Hub, onde a gente traz as pessoas das nossas operações de Minas e do Pará para apresentarem os seus projetos para a diretoria, para a presidência. Ultimamente, a gente tem tentado, de alguma forma, não olhar só a questão financeira. O ESG, ele entrou esse ano por uma pauta estratégica nossa, a gente tem se dedicado no tema, e por isso a gente vem trabalhando ao longo desse ano, dentro dos comitês e dessa gestão que a gente comentou, né? O nosso programa ele tem um gestor, que é o Vitor, que acompanha o Mining Hub de perto também, ele está lá praticamente toda semana. A gente criou 2 classificações, então a gente vai ter uma premiação de projetos de melhoria ou de inovação que estejam diretamente relacionados com a ESG. Então, a nossa ideia é olhar ele separado. Então, a gente vai ter projetos que são com viés operacional, projetos que têm processos mais corporativos e uma premiação para projetos que estejam atrelados ao do nosso programa de ESG, que também a gente chama de Bem Mais internamente, até para fugir um pouco da sopa de letrinha lá na operação, né, Leandro? Acho que não é... Chegar para o operador e explicar para ele o que é ESG não é simples, a gente tentou simplificar e criar um branding aqui, um nome, uma identidade visual específica, então Bem Mais de Bemisa, né? Bemisa mais sustentável, Bemisa mais inovadora, então tem funcionado. Eu acho que é isso que a gente tem tentado de alguma forma fazer, é o primeiro ano, então a gente vai
eu confesso que eu estou curioso para saber como que vai ser o resultado e quantos projetos a gente vai receber, qual o nível desses projetos. Mas é uma forma que a gente viu que funcionou a mudança cultural para falar sobre inovação criando BIS, replicar a mesma estrutura cultural para tentar trazer projetos que sejam menos tangíveis no caso do ESG. Assim, essa é um pouco da nossa realidade aqui, é o que a gente imagina que a gente vai fazer esse ano. Talvez ano que vem, em Minas, a gente possa voltar para ver se funcionou ou não. Boa. Aí, Luciano, não é só convidar para a festa, não. Agora ele também mostra os trabalhos, os projetos lá para a gente. Mas ele não vai esquecer de me convidar. Não vai não, mas você já reforçou, com certeza. Acho que uma outra forma de tangibilizar é ter o contato com a comunidade. Então, quando a gente fala de ESG, a gente tem que levar em conta um stakeholder crucial, que são os nossos vizinhos, que é o nosso entorno. Acho que não tem nenhum de nós aqui que nunca ouviu a frase que a primeira licença é a licença social. Então, a gente particularmente investe muito isso, e nosso time de comunidade está aqui, e a gente investe em ouvir a comunidade. O que a gente está fazendo por eles, o que eles estão fazendo por nós, como é que as duas partes podem se integrar melhor. A gente tem a satisfação de dizer que a nossa aprovação junto à comunidade ali de Alto Horizonte, onde a gente está, é de 95%. Então, ver esse resultado ali traz essa tangibilização também. Boa. Tem um projeto que a gente desenvolve, um programa, né? E aí o setor da mineração, eu brinco, não adianta a gente querer, é um setor que não adianta ter incentivo fiscal, não adianta ter, que a gente não consegue mudar, a gente é muito vocacionado ao território porque a mina está ali, então a gente conhece muito dos territórios. E uma das coisas que vocês, mineradoras, priorizaram, e aí eu queria trazer essa pergunta também para o nosso debate, vocês trouxeram muito a demanda que a gente tem. Como é que a lente, como é que a inovação pode ajudar em problemas, você falou de ESG, João, mas problemas do território, que é sociais, ambientais, etc. Como é que a inovação ajuda? Então a gente tem um programa que é o M-Impact. E esse programa é como é que a gente desenvolve essas soluções. E aí a minha dúvida e pergunta com vocês também é no sentido de a inovação, às vezes, ela não vai sempre aparecer numa linha do balanço, né? Acho que esse é o grande ponto. Como é que a gente garante que é reconhecido e continua prioridade, mesmo quando o resultado financeiro demora a vir, Ageu? Como é que você vê essa relação? Perfeito, Leandro. Voltando ao tema do ISG, né? Assim, a inovação ela precisa estar atrelada também a algumas esferas diferentes, né? Não só a operacional do negócio, mas ambiental e social. E muitas vezes nós não conseguimos tangibilizar números, né? Assim, como que a gente vai conseguir entender o retorno dos nossos projetos na comunidade? Tem alguns indicadores, mas indicadores que talvez não mostram a realidade, né? E para isso, nós, na Itaminas, nós desenvolvemos um projeto junto com o ICLEI. ICLEI é uma associação que foi criada na Rio 92, com o intuito de representar 2.500 municípios globais, né, perante a ONU. E o objetivo do ICLEI é exatamente isso, tangibilizar a comunidade, né? Ele faz um estudo, né, um estudo local, um diagnóstico local, onde ele faz a conexão entre os 17 ODSs e entende a matriz de materialidade do município, entende o quanto ele está avançado em cada um dos ODSs e nos traz o VLR, que é o Voluntary Local Review, que aí a gente consegue tangibilizar quais são as dores do município, né? E com isso nós, depois de materializado, a gente consegue ter o S-ROI, entender qual que é o social ROI realmente, quanto a gente investe, quanto que a gente vai ter de retorno, mas atrelado a indicadores reais, indicadores da nossa comunidade, para que a gente tenha realmente efeito ali para as pessoas que ali vivem, né? A gente fala de agendas globais, mas às vezes a gente precisa dar atenção para as pessoas que estão tão próximas das nossas operações. Muito bom. Cobrimos aqui também, Renan, a pergunta que você mandou. Obrigado, pessoal. Patrícia, tem uma para você. Essa é boa. A vantagem em fazer pesquisa científica sobre minerais próximos a jazidas, ou pouco importa que o laboratório esteja a quilômetros de distância? Depende. Porque, assim, quando a gente pensa em mineração, é óbvio, extração, caracterização e processo, né? Metalúrgico, hidrometalúrgico, e depois você tem que trabalhar no resíduo, o rejeito que foi finalizado. Então, depende da etapa do processo.
Então, se você está na parte de extração, sondagem, enfim, avaliação daquela área, você consegue fazer no laboratório, se estiver distante, né? Se você já está na fase de implementação, mas você já fez aquele desenvolvimento, já está no fluxo final, você já avaliou tudo que precisava, já fez toda a caracterização tecnológica, já avançou no projeto de engenharia, então já está em loco, né? Então, de fato, depende do momento em que você está no processo da mineração. Então, é possível. A gente está em Belém, por exemplo, a gente hoje consegue atuar em nível nacional, assim como tem aqui em Minas, né, lá em Minas do processamento mineral, que também atende no Pará. Então, se a amostra chegar para a gente conseguir fazer toda a caracterização tecnológica e mapear tudo o que precisa, aí falando especificamente de laboratório, análise química, mineralógica, morfológica e tudo que está dentro desse know-how de equipamentos, validação técnica e caminho analítico, independe, né? Você precisa só encaminhar a amostra. Resumindo, se está perto ou longe, não interessa. Onde tiver, o que tem que ter uma competência boa daquele conhecimento e nos ajudar. Ótima. Com certeza. Ótima pergunta. Pessoal, dei uma organizada boa no estoque aqui, a gente cobriu bastante até em respeito das perguntas. Obrigado, pessoal, que mandou. Vamos caminhar para o nosso fechamento. O que eu queria agora, nesse encerramento, as considerações finais de vocês, mas eu queria que cada um trouxesse um pouco essa percepção. Maior aprendizado da jornada de inovação e um conselho prático para quem de fato está começando com poucos recursos. Não vou dar ordem não, agora vocês puxa aí. Vai lá. Sim, Leandro, a meu ver, acho que o maior aprendizado é o seguinte, para a inovação você não depende de tecnologia, ela não começa com tecnologia, não começa com um exército de PhDs na sua empresa, não começa com contratação de consultorias caríssimas, ela começa com 3 coisas, ela começa com coragem, como o Gilmar falou, ela começa com clareza e ela começa com disposição. Então, assim, coragem para você se perguntar, eu estou no lugar onde eu deveria estar, o que eu posso fazer para chegar onde eu acho que eu deveria estar? Quais são as decisões que eu preciso tomar para fazer isso? Clareza para entender esse cenário todo e disposição para tomar o primeiro passo. Então, assim, acho que se eu posso dar deixar um conselho, para ouvir uma frase aqui que ninguém nunca ouviu, né? Esse conselho fosse bom, já não dava, né? Mas começa por um problema feio, entendeu? E todos nós temos um. Pode ser na filtragem de rejeito, pode ser no laboratório, pode ser no jurídico, de onde eu vejo. Toda empresa tem um problema que se não afeta todo mundo, pega para muita gente. Então começa por ele. Porque à medida que você inovar e resolver aquele problema feio, isso vai gerar uma empolgação, vai gerar um efeito bola de neve, vai fazer com que as pessoas queiram resolver outros problemas feios que estão por lá também, ou queiram compartilhar problemas que você nem sabia que existia. Então, assim, se eu posso deixar essa sugestão, começa por aquilo que ninguém queria mexer. Boa. João, e aí? Tem uma frase que a gente ouve bastante de um conselheiro nosso aqui, que é um cara que é um engenheiro metalurgista, né? Visitou algumas plantas de siderurgia lá na China durante muito tempo. Se não me engano, a planta da POSCO estava escrito na entrada da fábrica, né, que recursos são limitados, criatividade limitada. A gente acho que é um pouco disso. Assim, a gente imagina que os recursos vão ser cada vez mais escassos, mas a criatividade e o estímulo à criatividade ele continua sendo ilimitado. Basta que a gente consiga trabalhar isso de alguma forma. O conselheiro Alvoner, acho que é um ex-Vale, ex-Uzi Minas, conhecido. Boa. Acho que é isso, assim, do nosso lado é usar a criatividade ao nosso favor. Acho que a gente tem tentado, de alguma forma, ter sucesso nesse sentido. Mas isso não quer dizer que vai ser fórmula de sucesso para os próximos anos, né? Então, manter essa mentalidade aqui de recursos limitados e criatividade limitada. Excelente, boa. Gilmar, e aí? O que dá para trazer de um conselho prático? Na minha visão, acreditar, né? Se você acredita na inovação, já é o grande passo. Porque se você não acredita, se a alta direção não acredita, a equipe não acredita, você não vai inovar. Então acreditar para mim eu acho que é o principal. A gente entender que isso vai fazer diferença para que a empresa
cresça, que a empresa tenha bons resultados. E depois de acreditar vem a persistência, porque você acredita, você vai começar um projeto, a caminhada ela não é fácil, né? Quando você vai implantar um projeto, a caminhada é longa. Então você tem que ter persistência até achar a solução final para aquele problema, ou você, né, chegar no momento que você às vezes tem que decidir. E como eu falei antes, coragem. Então, acreditar, persistir e coragem, porque a mineração é um capital muito intensivo. Nós lidamos com milhões e tomar de decisão diária. Então, se a gente não conseguir saber filtrar isso, né, a gente vai tomar decisões erradas e temos que tomar decisão todo dia. Exatamente. Obrigado. Gostei muito. Ageu, meu fecha para conselho nós aí. é priorizar. Começa, né? Assim, seja, como o Luciano bem disse, um problema, né? Assim, a gente tem que ter um problema, a gente tem que ter a clareza de onde a gente quer inovar e como a gente quer inovar e cultivar realmente esse ambiente de inovação dentro da empresa, né? A alta liderança ela precisa patrocinar a inovação, né? A inovação ela vem de cima. Se a alta liderança não ver o valor dela, ela perde a razão e acaba perdendo ali o real sentido, né? E para finalizar, assim, eu acho que nós devemos pensar em inovação operacional dentro do nosso negócio, mas social e ambiental, né? São aspectos importantíssimos para a gente também inovar. Pô, excelente final. E eu, como testemunho, eu trago para vocês. A gente conversa como um todo nas mineradoras e percebe um pouco dessas falas que vocês trouxeram de sucesso. Quando alguém destaca de um jeito, quando alguém avança e quando alguém traz. Patrícia, não de propósito por último, mas essa visão sua de colaboração. As empresas trouxeram, mas como que você traz essa última contribuição do fechamento? Eu vou fechar com uma informação da própria rede, né? Como que a inovação contribui para o cenário nacional. Então, agora em setembro foi divulgado um dado, né, do impacto da inovação na economia nacional, onde foi realizada pelo Instituto Fraunhofer, pelo Instituto Lund na Suécia. E os 3 dados mais importantes hoje, a inovação ela contribuiu com 0,6% do PIB, e foi um estudo realizado no ano de 2012 a 2019, e trazer a informação que 56% das empresas hoje que inovam no Brasil e que contribuíram para esse PIB a nível nacional vieram das pequenas e médias empresas dentro da rede. Excelente. Para fechar, a única coisa que eu trago para vocês, assim, quem viu o Nobel da Economia, viu a questão da inovação. É quem transforma, é quem traz. Então, assim, é uma agenda longa, é difícil, dá trabalho. Só fazer evento, só conversar, é muito bacana, mas a gente tem que voltar e persistência. Pessoal, obrigado demais pela contribuição de vocês nesse painel, enriqueceu bastante. E a gente segue, não só no evento, mas seguindo com essa inovação no nosso ecossistema do Mining Hub e com o Senal. Agradeço a todos vocês, uma salva de palmas para os nossos panelistas. Obrigado, pessoal.